Fernando Bezerra Coelho, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero lembrar ao meu companheiro, líder da oposição, senador Randolph, que na minha trajetória me honra muito ter participado da Assembleia Nacional Constituinte. Eu ajudei a escrever a Constituição Federal vigente no nosso país. E essa Constituição foi definida pelo saudoso Ulisses Guimarães, presidente do meu partido, como a Constituinte cidadã, que veio para proteger os mais vulneráveis, mas veio para enraizar de vez a democracia no Brasil. E o enraizamento da democracia se dá pela garantia dos direitos individuais. Não é de hoje. Eu estou praticamente todos os dias naquela comissão parlamentar de inquérito. E todos os dias as garantias individuais têm sido atropeladas por afirmações, por declarações. A CPI não está investigando, ela está pré-julgando, ela está concluindo antes de apurar os fatos. O dia de hoje foi muito triste pelas decisões que foram tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Fiz um apelo ao presidente Omar Aziz, mas quero dizer que especificamente em relação à nota do Ministério da Defesa e do Comando das Forças Armadas, procuram preservar o direito individual, seja civil ou seja militar. Seja civil, seja civil, respeito, eu tive respeito pela sua manifestação. Não tente. Eu garanto, senador Randolph, caçar o meu direito. Eu daria a palavra a Vossa Excelência, mas eu peço que o senador Fernando Bezerra possa concluir o seu raciocínio. Só gostaria que Vossa Excelência se lembrasse o direito individual do servidor público federal, seja ele militar, seja ele civil, é igual. E fazer declarações, e apresentar adjetivos, conclusões apressadas, aligeradas, isso sim atropelou a Constituição Federal. E é em nome dela que as Forças Armadas estão se posicionando. Não sou aqui porta-voz do Ministério da Defesa, ela já falou e já se pronunciou. Mas nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar numa narrativa que quer se construir. Antes de ter as provas, antes de ter a materialidade, o que nós estamos vendo é isso. E nós todos temos que ser vigilantes. Nós não podemos achar que o que está acontecendo lá na Comissão Parlamentar de Inquérito é uma brincadeira. É uma brincadeira porque está se desrespeitando. As pessoas estão sendo coagidas, estão sendo forçadas, estão sendo interrompidas nas suas respostas. Isso é todo dia. Não é um dia só. Portanto, é importante que a instituição do Senado Federal possa sim se manifestar, porque nós não podemos ficar prisioneiros de uma maioria eventual de uma comissão parlamentar de inquérito, que não fala em nome do plenário, que não fala em nome dessa instituição. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui, respeitando a visão do meu companheiro Randolph Rodrigues, eu quero dizer que, de fato, os excessos cometidos é que levam à declaração que hoje foi feita pelo Ministério da Defesa. Muito obrigado. 64 foi assim que começou também. O senhor está mais para Auro de Moura Andrade do que para Ulisses Guimarães. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu quero reiterar a Vossa Excelência, esse é um dia triste para o Senado Federal. É um dia triste para a Casa
alta do parlamento brasileiro. Eu sou um dos mais jovens dessa casa e me sinto triste de ver o cenário que nós estamos presenciando no âmbito daquela CPI. CPI deve cumprir um papel de investigar com imparcialidade, olhando para os fatos, para as evidências e procurando exercer o juízo valorativo das provas no momento certo. Não de maneira antecipada, assodada, a pré-julgar quem quer que seja. Isso tem sido a tônica daquela CPI no dia a dia. O que aconteceu hoje é, na verdade, o derramar de algo que já vem acontecendo ao longo dos dias. E uma decisão, senhor presidente, ilegal, deve ser atacada de maneira imediata para que não perpetue medida de injustiça. No caso do depoente que estava na CPI no dia de hoje, para além das garantias constitucionais, direito à defesa, ampla defesa, contraditório, ele estava na condição de investigado. Na quarta-feira da semana passada, a CPI já havia quebrado o sigilo do depoente. Eu indago Vossa Excelência, que é um jurista, um advogado dos bons e respeitados deste país, se a quebra de sigilo não caracteriza atos de investigação. E na condição de investigado, poderia o depoente ser preso na condição que foi? Obviamente que não. Mais do que isso, a sessão do plenário do Senado Federal já havia se iniciado há muito tempo. Eu já havia alertado na CPI. Portanto, o que transcorreu na sequência era algo absolutamente ilegal. Me lembro, senhor presidente, e quero concluir aqui, e não quero fazer aqui nenhum juízo acusatório ao presidente da CPI, porque senão, num momento como esse, não é acusando que a gente resolve, é refletindo, é analisando os atos, a força dos atos e a coerência dos atos. Mas no caso de Dilma e Lula, há tempos atrás, houve uma decisão judicial mandando fazer o grampo das ligações, das interceptações telefônicas. E houve uma conversa que foi captada no momento posterior à autorização legal. Eu pergunto, consta dos autos essa gravação, esses dados, serve ao processo, esses autos? Não. Foram retirados por determinação superior, porque é ilegal, porque é captação ilegal, independente do mérito. Portanto, a decisão, senhor presidente, ela deve ser justa e, sobretudo, ter amparo legal. Então, eu reitero a Vossa Excelência que, em nome da defesa da legalidade e da validade da Constituição Federal no âmbito do Senado Federal, em todas as suas repartições, que se revise esse ato arbitrário e ilegal no âmbito daquela CPI. O ideal, e aqui faço um apelo uma vez mais, era que o próprio presidente da CPI, num juízo de retratação, se assim entender, pudesse fazê-lo. Mas, e não fazendo, Vossa Excelência poderia fazê-lo. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Senador Randolph Rodrigues, senador Marcos Rogério, senador Fernando Bezerra Coelho. Eu gostaria de, ao ensejo da fala do líder Randolph Rodrigues, senador Omar Aziz, senador Fernando Bezerra, peço a atenção de Vossa Excelência. Eu gostaria apenas de registrar pela presidência, senador Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra Coelho. Senador Fernando, eu ouvi Vossa Excelência, peço que me ouça. Eu queria, em nome da presidência do Senado, dizer muito brevemente, em razão da questão de ordem ou da suscitação do senador Randolph Rodrigues, que acima de nós senadores, acima das nossas comissões permanentes, acima de toda e qualquer comissão parlamentar de inquérito, está o Senado Federal, o Senado da República, que é uma instituição, repito, muito mais ampla e de muito maior dimensão do que cada um de nós individualmente.
Dentro dessa lógica, há de se considerar também que acima do Senado Federal e das instituições e dos poderes, há uma regra, que é uma regra geral e magna, que é a Constituição Federal. Nós temos obediência à Constituição Federal, aos seus preceitos, aos seus princípios. Eu quero externar aqui a minha mais absoluta expectativa, desejo e confiança de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo nobre colega senador Omar Aziz, com todos os seus membros que ali estão, possam se desincumbir, estar no dia a dia da CPI. Portanto, rendo aqui a minha confiança, a minha expectativa e, sinceramente, senador Randolph, o meu desejo de que o caminho desta Comissão Parlamentar de Inquérito e de todos os demais órgãos do Senado Federal seja um caminho virtuoso de soluções, de apurações, daquilo que a sociedade espera de nós. E em relação a esse ponto específico e desconhecedor do fato havido na comissão, ou no suposto fato havido na Comissão Parlamentar de Inquérito, quero aqui, em nome do Senado Federal, render o meu mais profundo respeito às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, cuja previsão constitucional haverá de ser sempre observada por todos nós, e tenho absoluta convicção que é aquilo que todos os senadores e todas as senadoras, inclusive o senador Omar Aziz, pensam em relação às Forças Armadas, da sua importância, do seu significado, da sua importância para a sociedade, da sua previsão constitucional, que deve ser sempre ratificada e observada. Portanto, aqui gostaria de deixar esse registro de respeito, insisto, às Forças Armadas do Brasil, para que não paire a mais mínima dúvida em relação ao que é o sentimento do Senado da República em relação às nossas Forças Armadas. E por último, dizer que enquanto vivemos esse calor de discussão, de dificuldades que se colocam a cada dia em razão do momento que o Brasil vive, de instabilidade, de incertezas, de inseguranças, a sociedade brasileira espera de nós soluções a partir do ambiente que haverá de ser, e conclama a todos que seja de união. Nós precisamos pacificar o Brasil, e a pacificação do Brasil passa pela relação respeitosa, harmoniosa, urbana, em relação a todos os senadores e todas as senadoras. Portanto, faço essa súplica de que a fome que bate à porta dos brasileiros, a miséria que tem aumentado no Brasil, a pandemia que ainda não se solucionou, muito ao contrário, os números são ainda estarrecedores, que tudo isso nos motive. Nós estamos perdendo a oportunidade, talvez a única que essa pandemia podia dar ao Brasil, que é de ter solidariedade mútua e recíproca entre nós e entre todos os brasileiros. Então, o acirramento, a intolerância, o desrespeito, a divergência é algo que não calha em lugar algum e em momento algum da quadra histórica do Brasil. Muito menos num momento desse de sofrimento da vida nacional, em que as pessoas querem uma coisa de nós, que nós possamos transmitir a elas esperança. A esperança de que a gente possa ter uma nação verdadeiramente constituída em bases sólidas e constitucionais. Portanto, eu tenho, até pelas privações próprias da pandemia, falado pouco a esse respeito, mas eu gostaria, líder Eduardo Braga, demais líderes partidários, que possamos fazer essa reflexão da necessidade que nós temos de uma união maior entre nós senadores para o enfrentamento de um inimigo comum, que não é só um inimigo, que são vários inimigos que se apresentam, que, repito, a fome, o desemprego, a inflação, a doença, que ainda não curou e que precisa realmente dessa união nossa. Portanto, fica esclarecido, eu confio no senador Omar Aziz, confio nos membros da CPI, confio na fala do senador Randolph, aceito perfeitamente as reflexões do senador Fernando Bezerra e do senador Marcos Rogério, mas tenhamos um momento de pacificação, de reflexão, para, repito, entregarmos à sociedade brasileira aquilo que o Senado Federal espera de nós. É essa súplica que humildemente faço a cada um dos senadores e cada uma das senadoras, meus queridos colegas, estimados colegas, que compõem comigo o Senado da República. Compõem comigo o Senado da República. Pela ordem, senhor presidente.
Senador Rogério Carvalho. Senador Omar Aziz, na sequência, senador Rogério Carvalho. Infelizmente, discurso bastante moderado para esta casa no momento que nós vivemos. Mas eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência. E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada. E vou afirmar aqui que eu disse lá na CPI, novamente. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, Vossa Excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. Vossa Excelência não se referiu à intimidação que foi feita pela nota das Forças Armadas. Ninguém teve uma relação melhor do que eu como governador com as Forças Armadas do meu estado. Mas convivi com grandes generais, general Vilas Boas, grande comandante do Exército Brasileiro, grande comandante. O que eu disse é pontual, que há muito tempo, membros da Força Armada e alguns reformados, não se falava um ai das Forças Armadas. E hoje, um ex-sargento da Aeronáutica foi depor e foi preso, porque mentiu. Foi o que pediu $1 por vacina, presidente. O coronel Elcio, que está lá hoje, foi o homem da Covaxin. Não tenho nada, até vários pedidos para convocar o ministro da Defesa, Braga Neto. Não, eu não aceito que intimide um senador da República. Era isso que eu esperava de Vossa Excelência. E de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, como líder, eu respeito. Agora, a sua história não é essa. Nunca foi essa. Vossa Excelência vem do partido de esquerda, vem da origem de Arraiz. E Vossa Excelência sabe muito bem que eu nunca desrespeitei as Forças Armadas. Os meus respeitos aos grandes brasileiros que fazem parte das Forças Armadas. E um desrespeito total naqueles que estão envolvidos com falcatruas. Obrigado, senador Omar Aziz.